Estamos mais uma vez começando o podcast, mais um evento idealizado pelo Cindy Verde, na qual agradecemos à Federação da Indústria. Nesse momento estamos recebendo o nosso diretor Gleison e uma parte também da FIEC que nos faz a visita hoje, Auxileia Farias, do setor do ESG, da Federação da Indústria. Muito obrigado, minha amiga. Antes de tudo, eu a considero uma amiga das lutas que tivemos, né? E aqui externo a minha profunda admiração pelo seu trabalho, pela sua competência, né? E assim, todas as palestras que assisto, sua, ou já assisti, né? Eu fico de boca aberta e sempre traz um novo aprendizado. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, mas já antecipo a gratidão com parabéns, né? Parabéns pela iniciativa, o Cindy Verde sempre à frente, protagonizando grandes discussões e grandes momentos como este. Então, a ideia desse podcast é a apresentação tanto dos nossos associados, como também de agentes ligados ao setor da reciclagem. Então, aqui já teve presidente de sindicatos, onde o Cindy Verde permeia. Já entrevistamos também, que vai ser lançado futuramente, secretários, já teve vereador, que nos ajudou, inclusive, numa questão muito pesada junto à Prefeitura de Fortaleza. Então, é um momento, Auxileia, de divulgar nosso trabalho, de divulgar nossos associados, de divulgar nosso produto, né, Gleison? Exatamente, conhecer um pouco mais das pessoas que pensam ali, que estão ali, muitas vezes ali não é associada ao Cindy Verde, mas estão ali sempre ajudando, estendendo a mão, dando sugestão e dando dica e abrindo portas, né? Isso, e assim, muitas vezes as pessoas não conhecem, fisicamente falando, a Auxileia Farias, né? Conhece o seu trabalho, né? Gostaríamos de saber, Auxileia, quando foi que você entrou nesse novo, que é um tema novo aqui no Brasil. 2004. Surgiu em 2004, mas acho que no Brasil... No Brasil é recente demais, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Bem, com essa sigla, né, ESG, realmente foi lá atrás, né, em 2004, mas explodiu no mundo em 2018, quando o então diretor, CEO, na verdade, da BlackRock, o Larry Fink, publicando suas cartas anuais ao mercado, disse que não estaria sobre a gestão dele. Ele é o maior gestor de ativos do mundo. Para a gente falar de trilhões, a gente está falando de 10 trilhões anuais, e para a gente fazer uma comparação aí, o nosso PIB do Brasil é 1,5 trilhão, então este homem administra 10 Brasis. E quando da carta de 2018, ele lança ao mundo que sobre a gestão dele não ficará nenhuma empresa que não apresentar seus riscos ESG. Aí o mundo, uou! O que é esse ESG, né? Mas eu já falo, Marques, de sustentabilidade já fazem quase 17 anos. Sou administradora de empresas, formada pela Unifor, tenho mestrado em Portugal na temática, estou aí na 7ª pós-graduação. É um tema que se precisa estudar todo dia. Todo tempo tem uma inovação. Todo dia tem uma inovação. Se você der um Google hoje em ESG, tem um monte de coisa. Interessante, uma das plataformas de busca, né, mais usadas hoje é o Google. E em meio à pandemia, pouca gente sabe disso, mas a palavra mais buscada no mundo é Amazônia. Legal. É a palavra mais buscada no Google, é a Amazônia. E claro, em meio à Covid, sim, Covid superou a Amazônia. E quando explode o ESG engoliu Covid e a Amazônia de uma vez só, e foi a palavra então a pesquisa da palavra ESG foi a palavra mais buscada em meio a uma pandemia. Olha que interessante. Que legal, é muito interessante. Então a gente percebeu o mundo falar disso. Na verdade, é uma estruturação de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, que diante os desafios socioambientais que a gente já está percebendo literalmente na pele e no bolso, os riscos socioambientais impactam diretamente os negócios, que precisam ser resilientes, que precisam se reiterar disso. A gente tem que falar de uma economia sustentável. E o Cindy Verde fala muito disso, né? Isso. E assim, pegando ainda essa temática do ESG, a indústria hoje percebe que tem que se remodelar. Não tem como trabalhar errado, não tem como, tudo cumprindo as regras, as leis, né? Os protocolos, né? E
E vendo isso, a Federação da Indústria do Estado do Ceará formou um setor específico para o ESG, na qual você é a diretora, não é isso? Pois é, quando a gente volta de Portugal, lá onde eu fiz o meu mestrado, eu encontro, por acaso Em que do ano destino, isso? esse 2020. Sim. 29 de novembro de 2020, eu Na chego plena no Ceará, pandemia. e segundo ano de pandemia, chego ao Ceará e tem essa vaga em aberto no site da federação. E aí eu me candidato. Estive com o Dr. Ricardo 17 de dezembro. Então, que bom que eu encontrei alguém que saiba Falar o que do é tema. isso, né? Aham. Falar do tema. A princípio foi uma ideia colocada para o interno da federação, mas bem pouco tempo. O Dr. Ricardo sempre à frente do seu tempo, a Voltou para federação toda a indústria. voltou para toda a indústria. Temos hoje uma certificação que, por meio de um organismo certificador, claro, a FIEC não é. Uhum. Então, por meio da Bureau Veritas, nós certificamos, ou seja, damos ciência àquilo que as indústrias fazem. E acredite, Mark, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa quando a temática é ESG e sustentabilidade corporativa. Eu percebo, inclusive no staff lá de colaboradores que você tem, né, que são pessoas excelentes, de altíssimo grau, né? Tem o Giovanni e tem aquele, o que até dividiu uma palestra contigo lá na Federação. O Leonardo. Leonardo, é Leonardo? Não, você chama ele de um sobrenome. Lá, Não estou lembrando. O Kilmer, né, que é o nosso consultor hoje, Isso. assessor. Nós temos o Leonardo, que foi o nosso Não é primeiro. Castelo, não? É Castelo, Barreiro, uma coisa assim, é um sobrenome. Não estou lembrada, às vezes chamam muito pelo Dourado. nome, né? Dourado. Dourado é o consultor do Núcleo ESG e consultor da comunicação da FIEC, né? Aquele cara é muito bom, né? Mestre em estratégia empresarial também. Ele é muito bom. Ô, Auxiliar, me diz aqui, conta aqui pra gente aí. Qual a dificuldade hoje que você tem, né? Assim, na hora que o doutor lhe convidou, né? E o doutor Ricardo lhe chamou, e como foi essa implantação. a implantação e os primeiros desafios, como foi que vieram? Assim, o que é que você... Porque É um tema novo, né? é um tema novo, obviamente eu não sei se inicialmente já começa a envolver algum custo, alguma coisa. Queria que você falasse, porque a gente sabe que o empresário, hoje em dia, ele o custo já é mínimo, né? Assim, procura ele sempre estar fazendo um malabarismo e tudo para poder estar se mantendo no mercado. Queria que você contasse hoje qual foi a dificuldade, se foi mais a cabeça das pessoas, mais difícil de entender, ou se realmente, enfim, você conta aí um pouco aí qual foi a dificuldade. Olha, eu vou comparar a federação, que é uma entidade sem fins lucrativos, e uma empresa, tá? Pela federação, nosso primeiro impacto chegar na Casa da Indústria, né? A Auxileia não era da FIEC, tão pouco sabia que ali existem 4 CNPJs, SESI, SENAI, IEL e a própria FIEC. Então perceba, são gestores muito aptos dentro das suas funções, é um senhorio de uma idade mais avançada, que tem toda a sua cultura empresarial, tipo, eu já faço negócio desde sempre desse jeito, mas tanto na federação quanto nas indústrias, a mão pesada do líder maior faz toda a diferença. Pulverizando o trabalho para outras federações. Pulverizando, Mark. Estamos. E eu digo mesmo, não é a Auxileia, não é o Núcleo, são todos, mas veio do Dr. Ricardo. Uma visão à frente do seu tempo. E não é diferente no empresariado. Perceba, aquele empresário que já percebeu, tanto pelo olho do risco quanto pelo olho de oportunidade, que sustentabilidade não é mais uma moda, que não é um marketing solto, esse sim vai fazer diferença. Eu faço alusão à época que começamos a inserir os primeiros computadores nas empresas. Teve um senhorio que quase se acorrentou na máquina de datilografia. Isso não é para mim, isso é difícil, eu não vou mexer com esse troço. Aqueles que saíram na frente fizeram total diferença. Assim foi a época da gestão da qualidade, quando começou a surgir a ISO 9000, perceba, é um processo muito caro, dispendioso, mas nunca custo, sempre investimento. Fez total diferença. Aquele empresário que entendeu que processo de qualidade salvaria seu negócio e colocaria ele na ponta com um grande diferencial competitivo, esse fez sucesso. E a mesma forma a sustentabilidade. O empresário que já percebeu que ou para mitigar riscos, ou para conquistar oportunidades,
ele vai alcançar o sucesso e se perpetuar no negócio. Assim, eu já estava na federação quando foi criada essa diretoria do ESG, né? E no primeiro momento ficou meio confuso no questão de atribuições dentro da federação, em prestação do serviço para a indústria, porque nós temos um setor lá de meio ambiente também, né? Que fica pautando o seu trabalho nos estudos das leis ou na sugestão de elaboração de leis que beneficiam a indústria e ou o meio ambiente, né? E assim, no primeiro momento ficou meio confuso, mas hoje, em tão pouco tempo, a gente já visualiza a correta separação de atribuições, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Mas assim, a produção do grupo da diretoria ESG, principalmente nesse último ano, foi assombrosa, né? Tanto da procura, aí já pararam esse momento, Glitz, do impacto inicial, não é rejeição, como é que você acabou de falar aí, das dificuldades iniciais. Da percepção, se isso é né? para mim mesmo, Isso, né? hoje já está nesse segundo momento que você falou assim, da percepção do empresário que aquilo ali vai ser o futuro, né? Não é mais uma defesa, isso é que eu quero dizer. Está dentro do ESG hoje, você fazer a caminhada ESG com a sua empresa não é mais uma defesa, um modismo, tipo um ISO, eu vou ter patrão de empresa. Uma necessidade. Uma necessidade futura, né? É verdade, eu diria até que uma presente. Perceba, eu falei que eu cheguei em 2020, ficamos quase 1 ano e 2 meses, 1 ano, 11 meses e tal, apenas criando os modos operantes do núcleo. Perceba que não havia dentro da federação. Processos, modos de contrato, como é que a gente ia construir os critérios e indicadores que fizessem sentido para as indústrias do Ceará. Sentido no que sentido? Sentido para atender os diversos negócios. A gente precisa entender que o verbo ESG, não é verbo, né? Mas o verbo não é ser ESG. Eu não sou uma empresa sustentável. Eu estou sustentável em um determinado grau de maturidade. A melhoria contínua é uma perseguição de todo e qualquer empresário diária. Então, quando você recebe uma certificação, o verbo é estou ESG, AA, BBC, CBB, BBB, ou seja, uma qualificação de um status momentâneo. Você precisa, enquanto empresário, trazer a melhoria contínua. Por quê? É nesse momento que eu estou. CCC, digamos, que é a nossa certificação mínima. Primária, eu preciso trazer a melhoria. Até porque o mercado muda, o processo muda, o próprio consumidor muda, o mercado muda, os nossos recursos naturais se esgotam, a nossa forma de reciclar e de reutilizar os insumos também devem ser aprimorados e a gente precisa melhorar isso. Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que você está falando aí, então a ESG ela caminha muito próximo ali com as ODS, né? Que a ONU tem procurado desenvolver, se eu não me engano, são 17 temáticas, se chama temas, ou enfim, anda muito próximo com as ODS, né? Então, eu tenho visto aqui no estado alguns movimentos relacionados a isso, né? Então, como você mesmo falou, e o candidato até já respondeu a pergunta, é que a tendência é isso cada vez ficar mais claro, mais acessível, não só para grandes empresas, mas as empresas mínimas ali já começam a trabalhar isso do seu início, né? Do seu início da empresa. Então é isso, né? Eles caminham junto ao ODS e ESG. ODS e ESG é mútuo, ele é integrativo. Por quê? A agenda ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma agenda global. Que é aqueles bichinho coloridinho. Todo que a gente chama de quadradinhos coloridos. São 17 Tabela temas. periódica. Lembra? Não... Oh, meu Deus, professor Evandro, viu? Olha, gente, aqueles quadrados coloridos são 17, importantíssimos. É uma agenda mundial, é um desafio para esse planeta, mas é para os gestores públicos, organizações e entidades. As empresas de
setor privado e que tem esse mote econômico, precisa perceber com quais dos 17 ela pode se comprometer. Ninguém vai se comprometer com os 17. Qual é a sua Faz um estratégia? outro, Uhum. o máximo que puder, mas não é. Claro, a gente passa por uma metodologia, Mark, denominada matriz de materialidade. Ali você vai fazer um exercício matemático quantitativo e qualitativo de escuta muito ativa junto com todo o teu público para entender quais dos 17 fazem sentido para esse momento, para o seu negócio e, claro, para a sua estratégia futura. Negócio de negócios são negócios. A gente precisa perceber a agenda de sustentabilidade pelo olhar da economia. Eu sou administradora de empresas, eu não consigo entender a sustentabilidade de uma outra forma. Com quais dos 17 eu posso contribuir? Dentro da agenda ESG, o que faz mais sentido para o meu negócio? Dentro do Sindiverde, o que faz mais sentido são os 17, dos 17 são aqueles voltados para o meio ambiente. Dentro do ESG, com certeza, o pilar ambiental é o mais forte, claro que o pautado numa boa governança e entendendo que o social interno e externo é a base para o consumo, para a disseminação da sua imagem, para formar parcerias. A gente precisa entender que ela é integrativa, que tem como medir, que tem como mensurar, e o mercado sabe, por meio de metodologias, quem realmente faz, quem segue regras, quem realmente mostra, quem não corre o risco de fazer uma maquiagem, dizer que faz, mas não faz. Não, o mercado sabe ler. Ele tem instrumentos para ler. Assim como você disse, relembrou aí, uma das análises feitas pelos administradores é tanto qualitativa como quantitativa. Sendo na quantitativa, eu gostaria de fazer duas perguntas para você de números. Quantas empresas o ESG Federação da Indústria, ESG FIEC, Ceará, já conseguiu fazer o ciclo todo e auditar e conseguir o selo ESG? Ainda mais, volta um pouco mais. Quantas já estão no caminho, quantas já conseguiram e quantas ainda estão... Você tem esse número de cabeça, mais ou menos? Tenho sim. E a segunda pergunta dentro dessa, quanto tempo leva um ciclo, uma empresa toda redondinha, sei que são várias entrevistas, sei que são consultores trabalhando dioturnamente, mas assim, só para a gente ter uma base, para até mesmo encorajar nossos associados a aderir à prática ESG dentro da nossa empresa. Boa pergunta. A gente sempre fala para os empresários de números, então vamos Isso. tratar de números, né? Bem, eu falei que cheguei em 2020, mas Foi. na verdade o selo SGFIEC fazem 2 anos. Agora, dia 19 de abril, nós fizemos 2 anos de operação. Nisso nós temos 38 empresas neste momento em processo de certificação, Legal. 12 já receberam, onde 6 delas são AAA e 8 são pequenas e médias. Olha, engana-se quem pensa que é só as grandes. Só as grandes. Pequenas e médias A grande empresas. maioria aí foi para Pequenas e pequenas e médias. médias. Outro ponto, nós já estamos com 3 que já receberam, mas a gente não entregou só por uma questão de agenda, e mais 3 que até o final de julho, né, a gente vai conseguir entregar. Esse movimento cresce a cada dia, o selo ESG, seu formato, seu processo, ele dura até 12 meses, é um grande avanço, principalmente de conhecimento da sua operação. Dentro dos 12 meses, não é um processo de verificação, que isso fique bem claro. Conforme, não conforme, não. A cada indicador que você precisa atender, você tem 10 meses para trazer melhorias. Entendi. E aí você vai construindo melhorias, e essa construção pode ser física ou intelectual, de formação mesmo, melhoria de processo, porque, claro, todo mundo quer conquistar a melhor certificação possível. Nesse sentido, nós temos um alto crescimento também por outros tipos de serviço. Por exemplo, não quero ser certificado, acho que não estou apto, quero primeiro formar minha equipe. Cursos sobre a temática, para alta gestão, para os líderes das empresas, relatório de sustentabilidade,
Inventário de gases de Tudo efeito isso estufa dentro do núcleo ESG. Legal, sabe? Cresce enormemente a busca por inventário dos gases de efeito estufa. Dos créditos. Crédito de carbono? Ainda o inventário. Inventariar, vamos lá. Eu É. costumo comparar com o inventário Aham. de herança. Me Aham. perdoe aí os nossos espectadores, que é um pouco drúxula, né? Esdrúxula a comparação. Mas inventariar é fazer a contagem do A que contagem você de tudo tem. que você já tem. Isso. Inventariar a sua emissão é quantificar quanto a sua operação enquanto empresa emite. A gente faz isso nos nossos Expo Reciclos. A Excelente. gente faz isso e aí faz a compensação depois com um plantio de árvore. Você já chegou e já quantificou, inventariou. E aí você vai para o plano de mitigação, redução e até, quiçá, a positivação desse carbono. Eu consigo reduzir, troco todos os meus equipamentos, vou para uma transição no meu transporte, Escolhe uma faço energia a minha transição energética energética, para uma fonte mais limpa, limpa. faço a minha gestão para reduzir a minha pegada de carbono, é assim que o mercado chama. Faço a minha gestão. E aí eu posso, dentro do ODS Mudanças Climáticas, que é o 13, dentro do ODS 7, que é energia renovável, eu posso buscar compromissos dentro desses dois ODS e fazer a meta para o quê? Positivar. E quando eu emito menos do que eu acredito, né? Contabilidade pura, a gente pode comercializar hoje Essa sobra. essa sobra como crédito de carbono. A Bolsa de Valores do Brasil tem avançado bastante e nós temos grandes empresas já auxiliando isso, inclusive aqui no estado do Ceará. Deixa eu te fazer uma perguntinha. A gente está falando dessa temática, que é algo que é importante, né? E a tendência é cada vez mais ser repetido e as pessoas entenderem mais. Como é que você vê a COP 2030, que vai acontecer em Belém, se não me engano, agora no próximo ano, né? Em 2025. Assim, a importância que é para o Brasil, dentro desse segmento, a gente vai estar recebendo aqui grandes líderes, né, naquela região e tudo. A importância do ESG e andando em paralelo com esse momento, né, que é algo que eu não lembro se teve outras épocas Não. aqui no Brasil. Então, vamos dizer assim que é um marco, né? E como é que Sem você dúvida. vê isso assim, de pegar esse momento e ainda expandir mais essa temática, ODS, ESG? Eu faço até aqui um convite, uma bela lembrança sua, uma bela citação. Gente, nós brasileiros torcemos pela Copa, vai ser Copa no Brasil e tudo. Como a temática de sustentabilidade está tão crescente, hoje eu vibro, nós teremos uma COP no Brasil, que é a Confederação das Partes. Marque, nós precisamos juntar uma caravana de empresários cearenses para fazer stand, para participar de forma ativa. Belém não à toa, está no coração da Amazônia. Eu estive na feira da FIEPA, e nós que estivemos na feira de Rimini, vimos na Itália, gente, nós tivemos um momento muito bom, inclusive nós três estivemos lá, né? A maior feira de sustentabilidade da Europa. Eu vim de lá encantada com estandes, com o número de visitantes. Ah, tá, para, Osleia é entusiasmada, menos. Tu tá falando de Europa, tá? Pasmem. Por que não podemos ter aqui, né? Pasmem, fui na FIEPA mês passado. Belém vem para as tabelas. A FIPA tá naquela estrutura de Rimini. Legal. Tá incrível os debates. Top, então. Os financiamentos internacionais que estão chegando à capital de Belém são incríveis. Belém, enquanto estrutura, perceba, eu sou paraense, não vou colocar aqui o amor que eu tenho à minha terra, mas vou colocar os pontos e os contrapontos. Realmente a capital demanda de uma estrutura muito maior. Foi nos colocado números. A hospedagem não vai ser um problema. O Círio de Nazaré já recebe muita gente. Muita gente. E o alto escalão, chefes de estados e presidente, nós teremos no mínimo 2 transatlânticos encostados na capital paraense apenas para receber. Já tiveram muitas comitivas
são na COP mais ou menos 120, 130 países visitantes. Já tiveram na capital de Belém comitivas desses, porque eles têm, né, pela segurança, visitas. Belém está muito estruturado. O tema da FIP era a COP é nossa. E não é por ser Belém, é por ser Brasil. Nós precisamos divulgar a COP, Confederação das Partes, para quê? É o maior evento para falar de mudanças climáticas Que vai acontecer em do 2025. mundo. Acho Novembro de 2025. Vamos fomentar essa divulgação. Não é o Pará, gente, é o Brasil. Como É que o botou, Brasil. Ricardo, essa ideia de É fazer um Uma- evento lá? Com certeza, nós precisamos estar com uma caravana de empresários cearenses, uma comitiva, stand, negociar com a FIEPA, Uhum. que é uma federação parceira. Eu tenho o prazer de dizer que Belém está preparado e que nós vamos levar o Brasil para a ponta. Primeiro que o Brasil sempre foi palco dos maiores eventos de discussão sobre meio ambiente do mundo. Tivemos Rio 92, Sim. Rio +20, discussão sobre a Amazônia Legal, a nossa legislação ambiental, as 70, mais de 70 existentes no Brasil, é uma das mais respeitadas do mundo. O nosso Brasil é o maior centro de recursos naturais do universo e a Amazônia é aí o mote. Então a COP está aí, é nossa, a gente precisa entender mais. É amanhã, novembro de 2025 é amanhã, tá na porta. Slay, assim, um associado ou um industrial que queira ter esse acesso a esse recurso proporcionado pela Federação da Indústria através do seu setor lá, na qual você comanda o ESG, como é que faz para procurar? Fica no próprio prédio da Federação da Indústria, que andar? Nós ficamos no 4º andar, a nossa certificação já é bastante subsidiada pelos nossos convênios, até por causa da temática. Se você perceber comparar entre uma certificação que é feita pela Bureau Veritas, que é a título de ISO, Sim. que tem uma validação de 2 anos, que tem seu crédito registrado junto ao Inmetro, ou seja, a gente está falando realmente de algo sólido. A gente está falando de algo que é bastante subsidiado. Então, esse investimento é muito pequeno e as MPEs, as pequenas e médias, MPEs, micro e pequenas, empresas. podem ser subsidiadas em até 100%, inclusive no processo de auditoria. Nossa. Então, a gente está sempre super às ordens. É claro que a gente tem um recurso que é limitado, como todo recurso, uma avaliação mínima que toda empresa deve passar, até porque a gente sabe que tem desafios legais que a gente passa como empresário e pode estar ali, né, num contraponto. A gente analisa, se não for nesse momento, pode ser no outro. O importante é que a federação está sempre de portas abertas para isso. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui bem rapidinho, né? A gente já está indo para o encerramento, mas me veio aqui na cabeça, assim, do ESG na empresa. Depois que a empresa entendeu, está lá com o seu certificado, né? Inclusive eu vejo na internet, eu acompanho e tudo, eu vejo que existe uma premiação que é feita até na própria sede da Federação das Indústrias, então, ou seja, é um momento assim realmente para comemorar e tudo. Mas também existe isso que, pelo menos na minha visão, é que futuramente com essa temática do hidrogênio verde, muitas indústrias de outros países vão vir para o Brasil. Então, a indústria que estiver já conectada com o ESG, com o seu núcleo ali, Vai partir na frente. já vai partir na frente. Vai partir na frente. Eu tenho um case, e não me falta ética citar, porque eu pedi autorização para isso, foi a nossa BCP, uma empresa de construção civil, que buscou o núcleo para conquistar uma certificação que ele precisava em 5 meses. Eu falei, olha, o desafio é grande, viu? Holanda. Eu falei, sim, gente, Tom, é difícil, eu não posso afirmar. Posso conhecer sua empresa? Ele me apresentou a empresa e tudo. É uma empresa que constrói alguns supermercados, aliás, todos os açaís do Brasil, que é aquele atacarejo. E eu estive numa obra deles de surpresa. Quando eu cheguei lá, tinha treinamento sobre ODS no chão da obra. Legal. Sabe, no chão de fábrica? E o ODS 5 sobre diversidade de gênero para pedreiro, comandado pelo que ele denominava de líderes femininos.
Vixe, Gente, eu achei isso aí fenomenal. é, A BCP conquistou em menos de 4 meses AAA. legal. Isso era Alto, uma muito alto, né? exigência de um grande contrato que ele tinha na mão, que só assinavam se a empresa apresentasse o que a Europa chama de riscos socioambientais. E aí, dentro da tua certificação, você não recebe apenas um papel, você recebe todo o histórico emitido pela Bureau Veritas de quais são os pontos que você se destaca e quais os desafios que você precisa melhorar. Ou seja, seus riscos socioambientais, que para o empresariado é isso que ele busca. Bom, E assim, deixa eu te fazer uma perguntinha também. Vamos parafraseando meu amigo aqui, diretor Gleice. Como foi assim, então, que você chegou ao Sindiverde? Porque os nossos associados têm o ato de associativismo. E como foi que nos aproximamos? Bem, a federação, né, comporta ali seus 40 sindicatos, mas como falar de ESG se não falar de Sindiverde, né? Nós batemos a porta, buscamos aqui a nossa querida Raquel, que sempre está lá junto ao Sindiverde, abre as portas, fala de sua agenda, a gente vai procurar o Mark um vibrador, sempre Eu falando de gosto. sustentabilidade, sempre falando de forma, eu gosto muito da sua colocação, Mark, que não é uma pegada xiita, chatita e tudo que é ita que me vem à mente. É empresarial. É. A gente precisa entender que reciclar dá lucro, Isso. que mitigar riscos ambientais evita sanções e multas, Isso. que a gente precisa primeiramente sobreviver economicamente. Não sei se primeiro ou segundamente, não vou colocar numa A ordem escala das coisas. a ordem das coisas, mas a gente precisa evoluir para uma economia sustentável. Isso. E ninguém está falando de não consumir, ninguém está falando de Isso, retirar, isso. é Não consumir plástico plásticos, zero. Então, não é. É impossível que nós, desde 1800 e tal, na Revolução da Inglaterra, lá, Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, perdão, Revolução Industrial que começou na Inglaterra, é impossível que se vire a chave. Nós temos 8 bilhões de pessoas. O Ceará tem quantos milhões de cearenses que consomem isso e desse jeito desde que nasceram? Não dá para virar a Para chave. mudar agora, não. Não dá. Reciclar, Aos poucos. reutilizar, repensar, reduzir, sim, mas virar a chave e andar pelado na selva amazônica, ninguém tem, vai vai fazer mudar isso. isso, né? Então a gente tem que tirar desmistificar isso. Eu digo mesmo, negócio de negócios são negócios. Negócios sustentáveis, negócios responsáveis, negócios lucrativos para poder perpetuar a Eu economia. vou tentar adaptar uma pergunta que a gente faz aqui para os associados, tentar para você aqui. Você já falou que o trabalho elaborado pela sua diretoria lá e por vocês, pelo seu núcleo, já está expandindo para outras federações. Qual o pensamento de vocês lá e seu para num prazo de 5 ou 10 anos? Onde vocês querem estar? Bem, no prazo de 5 a 10 anos, eu quero estar nas 27 federações. Eu, Federação das Indústrias. Sim. A gente quer disseminar o conhecimento que o cearense, ô povo arretado, né? Sou paraense, mas já sou cearense, de né? coração. Tenho uma filha cearense, né? Tô há 18 anos nessa terra, um povo que tem história, que se destaca, que é resiliente na veia. A gente fala de resiliência hoje no mercado. O cearense nasceu resiliente, né? Então, o que eu quero estar na federação, eu quero estar no Ceará e eu quero ver muito o cearense, claro, sempre protagonizando grandes Sendo um dos temas. primeiros. Sempre. Então, então alguma outra pergunta, Luiz? Não, Vamos encerrar e gostaríamos que você, com essa caneca, marcasse um momento, é um mimo do Sindiverde, é um presente que a gente escolheu para marcar esse momento e agradecer a você, agradecer aos colaboradores lá do seu núcleo, de ter lá segurando, estamos sabendo que estão segurando uma onda pesada lá, que a federação está lotada de gente lá nos auditórios, você deu uma escapulidinha, veio aqui e vai voltar em seguida para lá, então em seu nome eu mando meu abraço tanto a você como aos seus colaboradores e se quiser dar uns contatos, uns arrobas, como faz para procurar vocês, vai ser bem disseminado pelos meios digitais.
Bem, eu que agradeço, a oportunidade única. Realmente, o Núcleo ESG é composto de um povo danado, vibrador. A gente escolheu a dedo, está crescendo a equipe. Nossos contatos, FIEC, nossos arrobas, ESG FIEC, o meu arroba, Auxileia Farias. Sou profissional também que atuo no mercado, professora da Unifor. Acho que quem fala de sustentabilidade fala com esse prazer. Eu quero que vocês tenham em mim uma vontade de ver um mundo melhor, para os meus, para os seus e para os nossos. Muito obrigado. Muito obrigado.